Boa tarde. Hoje, 3 de junho, segunda-feira, às 15h30, vamos começar o sorteio para a distribuição, para ser relatados no Conselho Regulador da GR. Hoje temos 166 processos. Os 79 primeiros são processos administrativos ordinários, que vão ser distribuídos para todos os conselheiros. Processo, a bolinha número 1 vai ficar com o conselheiro José de Paula, 2, conselheiro Danilo, 3, conselheira Ana Carolina e 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1520, interessado a Marildo Caetano da Silva Filho Microempresa. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1936, interessado Edel Antônio de Assis Microempresa. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1803, interessado Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Transporte. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1538, interessado G. de P. Oliveira. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1897, interessado Fabitur Transporte e Turismo Limitada. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1910, interessado Moreira Barros Transportes e Turismo. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1953, interessado LEN Transportes e Turismo Limitada. Qual? 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1536, interessado BA Transporte de Passageiros Limitada. 3. Seria A3, sim. 3, conselheira Ana Carolina. Foi a única que sobrou. Processo 2012, final 1524, interessado Araguaia Turismo Limitada. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1945, interessado Ribeiro Transporte e Turismo Limitada Microempresa. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1937, interessado Porto Real Transportes e Turismo Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1927, interessado Giovanucci Transportes e Turismo Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1946, interessado Gilton Rosa Rodrigues e Companhia Limitada Microempresa. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1799, interessado Cooperativa de Transportes de Carmo do Rio Verde. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1895, interessado GT Fernandes Companhia Limitada. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1915, interessado Nazareno Anacleto Santiago. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1801, interessado Cooperativa de Transportadores de Passageiros e Cargas de Santa Helena de Goiás. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1794, interessado Bumerangue Tour Limitada. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1529, interessado Papas Transporte Turismo Turístico Limitada Microempresa. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1533, interessado Advance Transatura Agência de Viagens e Turismo Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1522, interessado Arabutã Transporte de Turismo Limitado. 3, conselheira Ana Carolina.
Processo 2012, final 1902, interessado WL Transportes Locadoras de Veículos Limitada Microempresa. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1952, interessado Loures Tour Turismo Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1904, interessado WP Leal Transportes. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1926, interessado Fioretur Transporte e Turismo Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1922, interessado Pompitur Pompeia Turismo Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1940, interessado Transporte de Passageiros Letícia Limitada Microempresa. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1909, Ação Cunha Limitada. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1923, interessado FMB Logística Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1907, interessado TB União Transporte de Brasília Limitada. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1797, interessado Cooperativa de Transportes Escolares e de Turismo Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1898, interessado Francisco Moreira Pimenta Microempresa. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1795, interessado Bilu Transporte e Turismo Limitada. Quatro. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1930, interessado José Israel Borges. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1948, interessado LJ Carmos Transportes Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1899, interessado Viação Raíssa Limitada. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1528, interessado Master Transportes Limitada Microempresa. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1903, interessado Staff Locações e Eventos Limitada. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1928, interessado Ugotur Agência de Viagens Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1949, interessado JLC Turismo Limitada Microempresa. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1934, interessado JA Cirilo Companhia Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1896, interessado GPK Turismo Limitada Microempresa. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1924, interessado Itatu Transporte de Passageiros e Turismo Limitado. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1921, interessado GLM Viagens, Turismo e Eventos Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1537, interessado Hudson Tour Transportes Limitada. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1901, interessado WR do Nascimento. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1917, interessado Cultiva Transportes Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1805, interessado Cláudio Roberto da Silva Transportes. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1530, interessado a TS Transportes e Turismo Limitada. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1906, interessado Zena Aparecida da Silva.
2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1535, interessado a F Transportes e Turismo Limitada, microempresa. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1938, interessado São José Transportes e Serviços Limitado. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1935, interessado Edilson Francisco Caetano. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1908, interessado MF Turismo Limitada. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1913, interessado Correia e Mafei Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1931, interessado Enedino José da Silva Hotel Microempresa. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1942, interessado Expresso Oriente Transporte de Turismo Limitado. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1932, interessado Madalena Vaz dos Santos Companhia Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1947, interessado Rio Tropical Transportes Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1954, interessado KS Transporte e Turismo Limitado, microempresa. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1918, interessado Planeta Turismo Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1955, interessado Ronistela Transporte de Turismo Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1929, interessado Felipe Tour Limitado. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1534, interessado AC Duarte Transportes Microempresa. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1532, interessado Rodrigo Andrade Tavares. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1804, interessado CPP da Silva. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1911, interessado Viação Quirinópolis Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1941, interessado DF Vilela Tour Microempresa. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1920, interessado Paulo Fayad Seba Filho. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1925, interessado ITA Empresa de Transportes Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1933, interessado Edson Domingos da Silva Microempresa. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1912, interessado NG Ferreira Microempresa. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1523, interessado Alves e Oliveira Transportes Limitada Microempresa. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1521, interessado Apogeu Transportes Limitado. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 1916, interessado Nova Rocha Transportes Limitado. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1531, interessado Niquetur Transportes e Turismo Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 1796, interessado Brilhante Locadora de Veículos Limitada. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 1527, interessado Jordana Comercial de Veículos Limitada Microempresa. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 1526, interessado Cooperativa dos Transportadores de Passageiros do Estado de Goiás.
1. Conselheiro José de Paula. Os próximos processos agora continuarão todos e são da NTT. Processo 2012, final 4856, interessado Landtour Transportes e Turismo Limitada, EPP. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 6535, interessado Kaoma Transportadora Turística Limitada, microempresa. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2010, final 5760, interessado Charles Ribeiro de Farias. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 8718, interessado Expresso São Luís Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 9324, interessado Expresso São Luís Limitada. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 7921, interessado Expresso Guanabara S.A. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 9600, interessado M. Martins dos Santos. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 9323, interessado Aviação Chavante Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2013, final 0050, interessado Transbrasiliana Transporte e Turismo Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 9645, interessado Circular Nossa Senhora Aparecida Limitada. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 9334, interessado Expresso Santa Maria Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 7685, interessado Rápido Brasília Transporte e Turismo Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 7824, interessados Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Limitada. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 8744, interessados Aviação Montes Belos Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 9724, interessado Transbrasiliana Transporte e Turismo Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 7926, interessado Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Limitado. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 9321, interessado Aviação Chavante Limitada. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 7686, interessado Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Limitada. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 6555, interessado Top Tour Transporte e Turismo Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 7738, interessado Expresso São Luís Limitado. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 8806, interessado Leão Transporte e Turismo Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 6973, interessados Serviços de Transporte Escolar D. 3. Conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 9641, interessado MM Martins dos Santos. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2012, final 9286, interessado Autoviação Goianésia Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 9725, interessado Transbrasiliana Transporte e Turismo Limitado. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 9299, interessado Aviação Montes Belos Limitada. 1. Conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 9336, interessado Transrápido São Francisco Limitada. 2. Conselheiro Danilo. Processo 2013, final 0070, interessado Aviação Chavante Limitada. 4. Conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 9592, interessado Circular Nossa Senhora de Aparecida Limitada.
3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 9614, interessado 7 Tour Transportes e Turismo Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 5932, interessado Aviação Montes Belos Limitada. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 6633, interessado Eucatur Empresa União Cascável de Transportes e Turismo Limitada. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 9644, interessado circular Nossa Senhora de Aparecida Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 9306, interessado Aviação Anapolina Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 9325, interessado Transrápido São Francisco Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 9618, interessado Setitur Transportes e Turismo Limitada. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 9308, interessado Aviação Anapolina Limitada. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 8811, interessado Leão Transportes e Turismo Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 7644, interessado Empresa Santo Antônio Transportes e Turismo Limitada. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 8800, interessado Aviação Chavante Limitada. 4, conselheiro José Duarte. E por último, da NTT, o processo 2012, final 9322, interessado Expresso Santa Marta Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Ficará de fora agora a bolinha número 1 do conselheiro José de Paula, relator. Processo 2012, final 5237, interessado Via Luz Viação Lusiana Limitada. Dois, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 7169, interessado Aviação Anapolina Limitada. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2009, final 1570, interessado Saneamento de Goiás, S.A. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2007, final 6105, interessado Diretoria de Saneamento e Recursos Naturais. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2009, final 5197, interessado Saneamento de Goiás, S.A. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 5897, interessado Expresso Marli Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2009, final 1841, interessado Saneamento de Goiás, S.A. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 8094, interessado Aviação Araguarina Limitada. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 7156, interessado Saneamento de Goiás, S.A. Saneago. 2, conselheiro Danilo. Processo 2011, final 6202, interessado Aviação Araguarina Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2009, final 5252, interessado Saneamento de Goiás. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2009, final 5277, interessado Saneamento de Goiás. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2009, final 5284, interessado Saneamento de Goiás. 3, Ana Carolina. Processo 2009, final 9367, interessado Saneamento de Goiás, S.A. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2009, final 4049, interessado Saneamento de Goiás. 2, conselheiro Danilo. Agora vai ficar de fora a bolinha número 4, conselheiro José Duarte, relator. Processo 2010, final 0244, interessado Saneamento de Goiás, Saneago. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 0230, interessado Saneamento de Goiás, S.A. Saneago. 2, conselheiro Danilo.
Processo 2010, final 0248, interessado saneamento de Goiás. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2010, final 0037, interessado saneamento de Goiás. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2010, final 0224, interessado saneamento de Goiás S.A. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2010, final 2398, interessado Viação Itajaí Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 9884, interessado Autoviação Goianese Limitada. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2012, final 9885, interessado Empresa Moreira Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 9889, interessado Expresso Marli Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 9194, interessado Autoviação Goianese Limitada. 2, conselheiro Danilo. Processo 2012, final 9903, interessado Viação Estrela Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2012, final 9896, interessado Nacional Expresso Limitada. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 3701, interessado Viação Araguarina Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2009, final 5269, interessado Saneamento de Goiás. 2, conselheiro Danilo. Processo 2010, final 0353, interessado Saneamento de Goiás. 3, conselheira Ana Carolina. Ficará de fora bolinha número 2, conselheiro Danilo, relator. Processo 2010, final 1403, interessado Viação Araguarina Limitada. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2010, final 9032, interessado Viação Araguarina Limitada. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 7345, interessado Viação Araguarina Limitada. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 4943, interessado Viação Araguarina. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 4926, interessado Viação Araguarina. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2011, final 4515, interessado Viação Araguarina. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 5891, interessado Viação Araguarina. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2011, final 5475, interessado Viação Araguarina. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2011, final 5477, interessado Viação Araguarina. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2012, final 5152, interessado Viação Araguarina. 3, conselheira Ana Carolina. Processo 2009, final 11976, interessado Saneamento de Goiás. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2009, final 8724, interessado Saneamento de Goiás. 1, conselheiro José de Paula. Processo 2009, final 10842, interessado Saneamento de Goiás. 4, conselheiro José Duarte. Processo 2009, final 11556, interessado Saneamento de Goiás. 1, conselheiro José de Paula. E por último, processo 2011, final 1470, interessado Saneamento de Goiás. 3, conselheira Ana Carolina. Desculpa, tem mais um. Processo 2008, final 2269, interessado Companhia Hidroelétrica São Patrício Chesp. Esse, todos participarão. Quem? 1, conselheiro José de Paula. Está encerrado o sorteio. Obrigada.